2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 8, amém? Está escrito assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Repita comigo: e saberá que há profeta em Israel. Quando a Glória me chamou para trazer uma palavra aqui, acho que já faz quase um mês, né, Glória? Quando ela acabou de falar comigo, eu estava em pé, indo para o meu quarto, Deus me deu essa palavra. Essa é a palavra que você vai pregar lá, há quase um mês. Há profeta em Israel. Só que, há muitos anos atrás, quando Deus falou que eu ia pregar o Evangelho, e eu não acreditei porque eu era tímida, porque eu não me achava capacitada, porque eu não era uma pessoa que tinha muito estudo, porque eu falo errado o português, falo mesmo, eu admito, estou estudando, estou tentando melhorar. Eu não era a pessoa certa. E Deus começou a falar comigo isso, então eu fiz um acordo com Deus. Eu falei: Senhor, se realmente esta palavra veio de ti, se eu vou pregar o teu evangelho, eu quero que, independente de eu ter oportunidade ou não, eu quero que o Senhor me dê todos os dias uma palavra. Então, Glória, são 30 dias, mais ou menos, em que todo dia eu tenho uma palavra. Sendo que eu faço enfermagem, eu estou tendo dificuldade de ler a Bíblia, porque eu morro de medo de errar com as pessoas dentro do hospital. Eu morro de medo de aplicar uma injeção errada, de funcionar errado, de passar um remédio errado. Então eu falo: Senhor, tu me colocou para fazer enfermagem. Então você tem que me ajudar a administrar meu tempo. E esses dias eu parei para buscar uma palavra e eu esqueci que Deus tinha me dado essa. E Deus me deu em Gênesis uma pregação linda, maravilhosa. E eu separei porque é uma pregação, sabe, que eu gostaria de trazer aqui. É uma pregação que nós queremos ouvir. E eu marquei na minha Bíblia, essa Bíblia é do meu esposo, que a minha com letras bem grandes. E eu separei lá. E ontem eu sentei 10 horas da noite e eu falei: Senhor, amanhã eu vou pregar. Eu tenho prova. Mas nesse momento eu tenho que ler a tua Bíblia, eu preciso que o Senhor confirme a tua palavra. E eu abri a Bíblia do meu esposo e caiu na primeira palavra que Deus me deu há 30 dias atrás. Por isso eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou pregar hoje. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso numa pregação.
Eu prego em diversos lugares, gente, mas é a primeira vez. Porque Deus me deu algumas visões. E Deus, no final dessa pregação, eu vou estar comunicando à igreja. Porque são visões que Deus me disse que era para daqui a muitos dias. Eu entendi que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu entendi que Deus está falando dos próximos anos. E em todas as oportunidades, vocês falaram exatamente o que Deus mandou eu falar. Sendo que quem me conhece sabe que eu não prego com papel. E eu queria muito pregar. Gente, e eu insistindo com Deus, Deus pegou e falou, escreve. E eu comecei a ler a palavra daqui. E Deus foi me dando e eu fui escrevendo. Quem me conhece sabe que eu não escrevo. Está aqui. E eu vou estar praticamente lendo. A palavra que Deus me deu hoje é para essa igreja. Para outras também, mas especialmente para cá. Que nesse lugar Deus vai levantar profetas. Deus me falava que vai restaurar unção nesse lugar. Deus me trouxe a lembrança, gente, eu não estou conseguindo nem orar, tá difícil, porque eu morro de medo de errar como enfermeira, porque a gente lida com remédio. A gente pode matar alguém. Você tem noção como é perigoso, como eu vejo gente fazendo coisa errada. A minha alma se abate quando eu vejo enfermeiro fazendo coisa errada. E eu quero ser diferente. E Deus me trouxe para vocês entenderem o que eu anotei ali. Que quando Deus falou que eu ia pregar o Evangelho, o primeiro lugar que eu preguei foi nessa igreja. E já foi até aqui. A minha irmã, que é a caçula, mas no respeito os mais velhos, me agendou para estar pregando nessa igreja. E eu lembro que ela falou assim, queria pregar no dia que enche. Eu falei, eu não me preocupo com isso, minha mão tremia. E eu não queria vir. E eu lembro que eu preguei nesse lugar, e quando a pregação terminou, eu fechei a minha Bíblia, eu vi um livro preto enorme, muito grande, ele fechava assim, pá, e o meu cérebro ficou. Ou seja, eu preguei exatamente o que Deus mandou. E quando eu saí do altar, as irmãs querendo me agendar para pregar, mas ainda não era o tempo. Eu estava preparada. Que Deus está falando com vocês, acho que vocês já estão entendendo. Não é só aqui que a gente prega o Evangelho. Eu trabalho em asilos. Não tem pregador lá, pastor, do Evangelho. Eles estão em depressão, porque eles passam o dia fazendo nada. E aquilo está me agoniando. Não tem música, não tem louvor. Muitos deles não conseguem nem alcançar a televisão, que é novela. Os asilos não tem pregador. Os orfanatos não tem pregador. Segunda Reis. A palavra que Deus me deu em Segunda Reis sobre 5:1-8. Deus veio me falando de escola de profeta. Você percebe que naquela época havia um local onde os filhos dos profetas entravam porque eles queriam aprender a palavra do Senhor. Eles queriam aprender sobre o Senhor. Mas Deus, na hora de escolher um profeta, Deus não foi até a escola do profeta. Deus mandou que Elias fosse buscar alguém fora da escola do profeta, Eliseu, para ser profeta. A palavra que Deus me deu hoje é o que eu preciso fazer para realmente ser profeta. Se dentro da escola do profeta estivesse alguém capacitado, Deus iria para lá. Você acha que Deus não passou? Levando, como eu gosto de fazer, para os nossos dias, para a nossa realidade, Deus visitando as suas igrejas e procurando quem eu vou levantar como profeta.
fazer da minha maneira. Foi falar daqui. Só para você saber, eu não falo em língua quando eu quero. Já apanhei muito na igreja por causa disso. O pastor gritava, fala em língua, e eu ficava, Deus, o que ele quer que eu faça? Blá, 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 blá. Mas quando eu sinto a presença de Deus, a minha boca abre e vai embora. E foi falar daqui, estou cansado. Quem é que não se cansa? Tem que trabalhar para trazer o sustento, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de neto, tem que isso. Como se fosse super-homem, mulher maravilha, não somos. Então por que Deus quer pegar pessoas que não são a mulher maravilha, nem o super-homem e levantar como profeta? Porque está vindo um tempo mau. Porque está cada dia mais perto da vinda dele. E uma palavra precisa se cumprir. Quando o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, então ele vai voltar. Deus mandou escrever: profeta não recebe presente em troca de milagres. No capítulo 5:16 está escrito assim: porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. Instou significa insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Quando Naamã ouve falar que indo até o profeta vai ser curado, naquele tempo, naquela época e nessa época também, tínhamos que levar uma oferta até o profeta. Eu demorei porque eu era varentinha, hein? Eu que... Como Deus... E ainda tá, até fechar a tampa do caixão. Eu era varentinha. Eu falava, quando eu tiver muito, eu darei. Quando eu tiver sobrando, eu darei. Esse não dá, esse é para isso. Primeiro eu pagava as contas, depois eu dizimava, depois eu ofertava. O Senhor está vendo? Sou eu sozinha para cuidar dessa casa, dos filhos da minha mãe. Aí Deus, Márcia, não é da tua maneira. Quando eu comecei a fazer da maneira de Deus, eu lembro que eu casei com o João, teve um dia que eu não podia ir na igreja, eu botei meu dízimo no envelope e falei, pô, leva, que eu entendi que era primícia. Ele olhou e falou, isso tudo é o seu dízimo? E eu nem trabalhava. E não batia na porta de ninguém, porque foi outra coisa que Deus tirou da minha vida. Faltava uma fralda para minha mãe, eu ia na porta dos outros pedir dinheiro. Tem como me emprestar para comprar uma fralda? Aí Deus veio e puxou a minha orelha. Aprende a administrar teu dinheiro. Quantas fraldas ela usa por mês? Por que compra só 2, 3? Aí eu aprendi. Eu tenho que aprender a administrar meu dinheiro. Se minha mãe usa 17, eu recebia, são 17 fraldas todo mês. Ou seja, 17, uma a mais. Sempre uma a mais. Aí, Naamã, você percebe aqui que ele está levando essa oferta de coração, com amor. Só que Deus falou para o profeta, não é para pegar. Tem muita gente cobrando para fazer milagres, que não é para cobrar. Tem muita gente cobrando para pregar o evangelho, quando não é para cobrar. Tem muita gente cobrando para louvar, quando não é para louvar. O profeta vivia da obra. Para dizer não, é porque ele ouvia muito bem. Há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Escutar, como dizia minha mãe, entra por um ouvido e sai por aqui. Eu até sou abusada, eu digo que chega aqui até dá uma coceirinha, mas cai aqui mesmo. Porque se chegar aqui ainda fica alguma coisa. Ouvir é diferente.
O Espírito Santo fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando, quem ouve, guarda no coração. Profeta não fala mentiras. Em 5:22, no versículo 5:22, Deus me deu isso aqui. E ele disse, tudo vai bem, meu Senhor. Tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. Quando o profeta Eliseu não recebe, e Naamã está indo embora, Geazi se coça. Geazi está na escola de profeta. Porque todo aquele que ia substituir o profeta, andava com o profeta. Né? O profeta se veste desse jeito, vou me vestir desse jeito. O profeta fala desse jeito, vou falar desse jeito. Eu estou aprendendo, é uma escola. Né? Só que Geazi não estava aprendendo nada, andando com o homem de Deus. Quando ele percebe que não vai obter lucro fazendo o que Deus quer, ele toma uma atitude, ele corre e conta uma mentira para pegar aquele dinheiro para ele. Geazi não aprendeu que profeta não trabalha com mentira. Jesus Cristo falou, eu sou a verdade. Satanás é o pai da mentira. Se eu quero ser profeta, eu vou ter que aprender a dominar minha língua. E vou te falar, eu tinha mania de mentir. Às vezes a gente estava conversando, aí quando eu via, eu estava contando uma história. E eu estava tendo dificuldade, Glória, de me corrigir, porque eu estava viciada em mentir. Ué, mas a gente não pega na boca de fumo que tem que largar as drogas? Mas a mentira é uma droga. A mentira é um vício. E eu percebi que eu era viciada em mentir. E eu precisava de cura. Para ser profeta tem que estar curado. Aleluia. Glória ao teu nome. Não adianta eu subir no altar. E quando eu desço no altar, eu conto historinhas. Eu preciso estar curada. Deus teve que tirar de mim os meus vícios, os meus erros, aquilo que eu achava legalzinho, porque contar historinha me trazia amizade e falar a verdade me deixa só. Aleluia. Falar a verdade me torna só. Oh, Jesus. Contar historinha te faz ser popular, te faz ser querido, todo mundo te quer por perto. Mas se você começa a falar a verdade, você começa a incomodar. Mas vou te falar, quem realmente quiser o Evangelho, quiser Cristo, vai tirar aquele rosto, aquela capa, aquela máscara de felicidade, vai te procurar, porque sabe que com você está a verdade. Glória ao teu nome. Eu vivo no meio onde as pessoas usam máscaras. E elas tiram as suas máscaras porque estão tentando se matar. Prefiro andar sozinha, mas salvar alguém da morte. Porque comigo está aquele que me limpou. Tirou as historinhas, tirou as mentiras e colocou a sua verdade. Deus me deu. Profeta não é inimigo das pessoas, ele ajuda. Glória falou sobre isso, está em 6:22. Mas ele disse, não os ferirás, feririas tu, o que tomasses prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu Senhor. Eliseu agora está com um exército que o ia matar. Ele acorda de manhã e tem um exército pronto para acabar com a sua vida. Geazi teme. É normal temer, profeta também teme. Mas pede a Deus para que abra a tua visão, porque Eliseu já estava de uma maneira que se chama amadurecimento espiritual.
o que pra gente é normal. Davi pensou, eu sou rei, eu não sou profeta. Por que eu estou tendo visão? Às vezes Deus te chamou para o louvor e daqui a pouco você está pregando a palavra. Ué, mas eu não sou do louvor. Por que eu estou pregando? Porque Deus está aumentando a tua dimensão. Conforme você louva, conforme você adora, o Deus que vê por dentro está aumentando o teu azeite, está aumentando a tua dimensão. Saul, quando foi escolhido, ele sabia que ele não podia exercer a função de profeta e ele já chegou desobedecendo. Ele, antes dele ser ungido, olha, o profeta está vindo aí, vai fazer, só ele pode ofertar. Aí um dia o profeta demora, ele pensa, não, eu vou lá, eu sou rei. Não, peraí, cada um no seu quadrado. Você só vai poder botar um pé para cá quando você estiver capacitado. Tem muita gente botando a mão em pessoas com demônios sem estar capacitado. Sabe o que arruma? Uma pessoa sem a presença de Deus, quando bota a mão em alguém que está com demônio, esse demônio sai para dentro de você e vai atuar dentro da tua casa. Só mude de lugar quando estiver capacitado. Pergunte a Deus, Senhor, é para ofertar? Eu vou. Davi já sabia. Não, peraí, eu sou rei. Estou tendo visões, isso é coisa de profeta. Deus vai aumentando a tua dimensão conforme Ele está vendo que você tem por dentro. Aqui, profeta não é inimigo. Nessa situação, ele está ali com o exército. Ele é homem de Deus. Senhor, cega meu inimigo. O inimigo está cego. Não é muitas vezes a gente não ora isso? Vai andar na rua deserta. Qual é a oração? Cega meu inimigo. Deus cega. Aí o outro vai, agora a gente faz o quê? Olha o aprendiz de profeta. Vamos matar todo mundo. Vamos matar o inimigo. Aprendiz de profeta. Não está aprendendo nada, está andando com o homem de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, mas está vazio. Não está aprendendo nada. Aí aqui, Eliseu repreende ele. Faz um banquete para o inimigo. Segura o inimigo pela mão e leva de volta para casa. E quando o inimigo está lá, Deus abre os olhos. E o inimigo percebe ali que está diante de um homem de Deus. Como é que nós vamos ganhar o macumbeiro, o quizumbeiro, o quitandeiro, se a gente continuar achando que eles são os nossos inimigos? Se não segurar eles pelas mãos. Eu escutei de uma pessoa da minha família que a nossa igreja chegou a fechar por falta de dízimos e oferta. Nossa igreja estava cheia de moradores de rua, Glória, e criança. Mas não tinha dízimo. Sabe, tinha dízimo, até perto das crianças, porque elas viam o esforço que o João e eu fazíamos para manter as aulas de bateria, as aulas de violão. A gente ia na Vila Aliança a pé, que é uma comunidade buscar as crianças, filho de tráfico, de prostituta mesmo. Quando eu falo prostituta, eu não estou fazendo uso de preconceito, não. Mães que vendiam corpo para dentro da casa do Senhor. Mas como você mantém uma igreja aberta sem dízimo? E dentro da nossa igreja vinha muitos homossexuais. Mas como eu falei aqui, eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus manda. Eu orava em casa, Deus me dava uma palavra. Eu chegava na igreja, a igreja é cheia de homossexuais. Então vou mudar a palavra. Vou pregar sobre o homossexualismo. Eu pregava o que eu orei, jejuei e pedi a Deus. E ali eles iam. Sabiam que era pecado? Sabia. Porque às vezes eu estava em casa e Deus falava assim: prega sobre a idolatria, prega que eu abomino imagens. E eu chegava na igreja, estava cheio de católico, eu pregava olhando para o teto, eu olhava para o lado, eu pregava de costas, mas eu pregava. No outro dia
Deus viu. Naquele grande dia não vai dizer, eu não sabia. Ninguém me contou, ninguém falou. Sabia. Só não quis obedecer. Só não quis virar profeta. Porque para ser profeta eu aprendo a ouvir e guardar no coração. Deus me deu. Profeta de Deus não é soberbo. Naamã, ele é um cara. Pensa, eu gosto de trazer, assim, para facilitar o nosso entendimento, para a nossa cultura, para a nossa realidade. Naamã, ele é o braço do presidente da República. Naamã está acostumado a andar de limusine. Naamã está com os melhores restaurantes. Naamã tem dentro da sua casa uma menina que é uma empregada. Não é nem a chefe, não é nem o mordomo, não é nem o encarregado, é só uma menina. E essa menina, ela vem e fala para a sua senhora, quem me dera que ele fosse até o profeta e seria curado. Naamã, ele tinha uma lepra. Ele tinha uma alta posição social, mas ele tinha algo que ele escondia. Mas quem está dentro de casa sabia que ele tinha. Mas diferente de muitos leprosos, porque quando você continua lendo, aqui você descobre que o rei da Síria também tinha lepra. Que tem uma hora que ele é nervoso, rasga a roupa. Aí teve um surto, pá. Aí todo mundo vê que ele está com lepra. Só que diferente desse, a empregada dele fala, quem me dera. A palavra aqui em cima fala que ele era valoroso e Deus usava. Gente, Deus usava alguém que não era nem da parte de Deus, não era nem da casa de Deus. Nunca confunda unção com salvação. Antes de receber meus dons, eu deitada na cama, eu acordei com Deus falando, nunca confunda unção com salvação. E eu guardei isso até para a enfermagem. Esse mês eu tirei 10. Quando eu entrei na sala, a professora falou, Márcia, vem aqui, que eu quero esfregar você na cara de todo mundo, porque você foi a única que tirou 10. Aí eu falei, faz isso não, peraí que eu vou ali pagar a minha mensalidade. Ela volta aqui uns R$45 de desconto. Peraí. Aí eu vou brincando e fui. Aí ela falou assim pra mim no sapatinho, se você não tá satisfeita, né, feliz, sei lá, usou um termo assim, né, feliz comigo mesmo. Por isso, aí eu falei baixinho, professora, aqui tem gente que sabe funcionar melhor do que eu. Eu quando vou funcionar, minha mão treme. Não é uma nota que me torna melhor do que eles. Trazendo agora, nunca confunda unção com salvação. Às vezes você vê alguém orando, botando a mão, falando em língua, e pensa, nossa, quanta unção. E não tem salvação. Uma vez eu estava ajoelhada dentro de casa. Ainda lembro, Deus já ainda me lapidando, me ensinando como é que tinha que ser. E Deus também acordou de manhã, como eu falei, todo dia uma palavra. E a palavra foi nossa, eu vi nitidamente no meu quarto, gente. Desse dia ele falou até alto. Quando passares pelo fogo, eu passarei contigo. Quando passares pelas águas, ela não te afogarão. Eu na hora abri o olho. O quê? Peraí, dá licença. Que o pessoal prega se passarem pelas águas. O Senhor está falando quando? O Senhor está me dando uma certeza que em algum momento eu vou passar pelo fogo e pelas águas. Quando eu corri na Bíblia, não é que o povo estava pregando errado? Eu entrei na igreja, escutava, se passarem pelas águas, se passarem pelo fogo. Aí eu acordo de manhã e Deus fala, quando? Isso é certo? Isso vai acontecer em algum momento da tua vida? Ainda te digo mais, pode acontecer semana passada, mas daqui a um ano pode acontecer novamente. Eu falei, peraí, Senhor. Sabe o que Deus está falando? Acordei consciente. Fui comprar a fralda da minha mãe no Garotinho, que era mais barato. Quando eu voltei, tinha uma menina, nunca vou esquecer o nome dela, Magali, moradora de rua. Um sol
Se vocês acham que aqui faz calor, convido vocês a almoçar na minha casa, meio-dia, em Bangu. Bangu. Ela não sou. Aí eu passei e voltei. Falei, pô, vamos sentar ali. Você tá no sol quente. Percebi que ela tinha uns distúrbios mentais, né? Vamos sentar ali. Aí toquei nela. Quando eu toquei, ela manifestou. Quando ela manifestou, o demônio olhou para baixo e falou assim: ele manda te dizer, quando passares pelo fogo revoltado, ele vai passar contigo. Quando passares pela água, elas não te afogarão. Aí ela voltou, continuou falando normalmente comigo. Você está entendendo? O diabo também tem unção. Anjo das trevas. Deus tirou a maior parte da força dele, senão ele acabava com a gente. Está no controle de Deus, mas ele ainda tem unção. Prova disso é o que ele está fazendo aí, a gente vê. Nunca confunda unção com salvação. O diabo foi usado para confirmar a palavra que Deus enviou de manhã, e naquela semana eu passei um processo dentro da minha igreja que até proibida de orar. Eu fui. Mesmo quando falava, olha, quando você ora, como Deus te usa. Não pode mais orar. Eu orando, as pessoas sendo curadas, não pode, eu não consegui entender. Se eu oro, as pessoas são curadas, porque estão me impedindo de orar. Só para começar o processo. Ou seja, tu nunca vai estar enganado. Deus sempre vai te avisar. Deus não vai te jogar numa cova sem te preparar. Deus vai começar a te dar sinais. E se tu realmente é profeta e profetiza do Senhor, tu vai ficar atento. Mas Ele não está te avisando para você ficar com medo. Ele está te avisando para saber, para você saber. Eu estou contigo. Aleluia. Daniel entrou na cova do leão. O leão não comeu o leão. Por quê? Eu estou contigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, 107 vezes mais. Quem estava atrás morreu queimado. Eles não. O rei que mandou colocar fala: eis que vejo 4. Nós colocamos 3. Eu estou contigo. Aleluia. Sinto muito lhe dizer. Quer ser profeta? Quer ser profetisa? Vai ter que entrar no fogo. Porque é nessas situações. Você por dentro está igual gelatina, morrendo de medo. Mas mantenha a pose. Ontem eu falei no curso para a menina. Ela veio falar um negócio comigo. Eu falei, quem te disse que a varoa do cocão, que elas adoram, os jovens adoram aquela, né? Eu já falo, jovens. Eu falei, quem te disse que aquelas varoas do cocão não tem medo? É que elas vão, quando elas vão com medo dela, Deus toma elas, ela fala, assim te diz o Senhor. Porque é Deus falando através da vida delas. Mas elas mesmas estão com medo. Deus me deu soberbo, só para finalizar. Ele ouve a menina com toda a posição, vai até Naamã. Muitos falaram, não queria tomar banho. Eu também não queria, não. Chega lá, a água toda podre, cheia de pensa. Fezes boiando, cachorro boiando. Aí o profeta fala, e aí? Aí tu fala, o profeta deve estar doido. Ah, orgulhoso não, o cara era limpinho, gente. Pelo amor de Deus, ele falou, tanta água limpa, por que ele queria? Não, tá querendo, não é possível, mínimo de higiene. Aí fala, ele é orgulhoso. Quem falou com ele? O soldado, meu senhor, conhece de perto. Os caras estão acostumados, se não gostassem dele e insistir para ele ser curado, era um cara bom. Tem muita gente ainda lá fora que não está aqui dentro, que é um cara bom, que é uma mulher boa, mas ainda não ouviu falar que em Israel há profeta. Não ouviu falar que em Israel tem um representante que fala em nome de Deus, porque Deus está na casa e Deus vai tomar a boca do profeta. Deus vai usar a mão do profeta, vai usar a boca do profeta, porque Deus precisa ser visto, porque Ele é invisível. Então
passando morto, assim, vamos supor, né? Aí ele, o profeta mandou. Aí, não posso ficar por aqui, não. Posso ficar só aqui? Não, tem que sair e voltar. Porque até para obedecer Deus tem detalhes. Vai fazer um bolo, não colocar ovo para ver como é que vai ficar. Tem detalhes. Tem que sair na mãe, tem que voltar, porque tem que contar 7 vezes. Não pode ser 5, não pode ser 4, não pode só fazer assim. Vai e volta 7 vezes. E na 7ª a pele dele estava limpinha. O nome disso é processo de libertação. Eu tenho que seguir tudo que Deus está falando comigo, porque eu estou no processo de libertação. Agora Naamã vai chegar na Síria, e quem olhar para ele vai falar, esse homem era leproso, mas Deus o curou. Que Deus que curou? Satanás? Não. Lá do outro lá, da capa, do chapéu, do vestido lá vermelho. Olha que eu gosto de vestido vermelho, hein? Do vestido vermelho. Não! O Deus de Israel é que o curou. Teu processo é para outros ver. Para outras pessoas verem que há profeta em Israel. Para de ficar se queixando. Para de ficar falando, estou com medo, com pessoa que está com mais medo que você. Você enfraquece essa pessoa. Essa pessoa está vindo assim, não, vou lá na Glória, porque a Glória é a mulher de Deus. Aí a Glória está morrendo de medo. Porque ela é humana, profeta tem medo, não tem nenhum problema nisso. Mas aí, Glória, se a pessoa está olhando para você buscando força e não vê, vai buscar em outro profeta. Que não passe de nós o Espírito de Deus. Deus não precisa buscar outro, nós estamos aqui, correto? Glória a Deus. E vamos ser usados, porque temos filhos, temos netos. Começamos a entregar profecia dentro da nossa casa. Profeta respeita a liderança, está no capítulo 2. No capítulo 2, Elias, ele ouve que Deus está vindo buscá-lo. E é complicado quando a gente ouve que Deus quer ir, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A verdade é essa, né? E é complicado isso. Mas Elias simplesmente, nessa passagem que vai subir no redemoinho, Deus está vindo buscá-lo. E ele fala para Eliseu que está agarradinho, porque Eliseu quer ser profeta, não solta por nada. Elias, antes de Eliseu, teve um moço. Ele falou para o moço, eu vou ali, fica aqui. O moço ficou. Até hoje a gente não sabe quem é esse moço. Que ficou ali, desapareceu da Bíblia. Você pode ir, que tinha um antes. Aí foi quando ele encontrou Eliseu. E ele faz a mesma coisa. Fica aqui que Deus quer falar comigo. Ele, aonde tu for, eu vou. Aonde tu for, eu vou. Aí, de novo, Deus falou, fica aqui. Não, aonde tu for, eu vou. Mas ele tem jeitinho para falar. O que está acontecendo aqui? Vamos levar para a nossa realidade para o dia de hoje. Nosso pastor daqui, não, né? Mas é a palavra de Deus na vida do pastor. Nosso pastor muitas vezes nos manda fazer algo e a gente pensa, pô, isso não veio da parte de Deus. Posso falar porque eu sou pastora, né? Sou líder, né? Então posso falar, né? Porque se for um membro eu acabo apanhando. Mas é verdade. Às vezes a gente dá uma ordem e a pessoa fala, não, isso não veio da parte de Deus. Tem jeitinho para falar. Às vezes Deus falou com o profeta, primeiro, como eu falei, ministérios e ministérios. Profeta é diferente de pastor. É que quando vai subindo, acaba ficando um pouco, a gente já não sabe, né? Afinal de contas, é profeta, é doutor da lei, é levita. É porque está subindo. Deus está enchendo, Deus vai usando. Mas às vezes Deus falou com o profeta e ainda não falou com o pastor. Então tem que ter jeitinho. Aqui você percebe que Deus falou com Elias, mas também falou com Eliseu. Porque quando os meninos vêm atrás dele debochando, porque ele está agarradinho, ele fala, tu sabe que Deus vai levar teu Senhor. O que ele está querendo falar? Tu vai ficar sozinho.
O tempo todo ele fala, eu bem sei. Ou seja, é por isso que eu não vou largar dele. Na hora que ele vê a face de Deus, eu vou estar juntinho com ele. O que Deus vier trazer para a vida dele, eu estou juntinho com ele. Às vezes a gente fala, a palavra fala, que Davi está numa guerra lá, pede alimentos, e Nabal, né? Bêbado, quando manda, né? A mulher dele não fala com Nabal naquele momento. Por quê? Porque ele não está com visão. Lógico, a palavra fala que ele está bêbado. Mas naquele momento pode-se dizer que ele não tem a visão. Essa mulher, ela corre, fala com Davi e salva sua casa. O que Deus está falando? Profeta que é profeta tem jeitinho para falar as coisas. Fala exatamente o que Deus mandou, mas com respeito e educação. Você vê que em nenhum momento Eliseu vira para Elias, pô, Deus falou comigo, cara, que tu vai subir e eu vou te suceder. Tua capa já é minha, já vi isso aí, hein? Sou o cara. Não, ele vem com todo o respeito seguindo o seu líder. Nesse momento, ele sabe, Deus já mostrou. Vai suceder, eu vou te suceder. Você vai ir e eu vou ficar no teu lugar. Mas eu vou indo com respeito com o meu líder. Se os profetas não estiverem dentro do querer de Deus, Deus escolhe de fora. Isso eu já falei, havia uma escola de profeta e Deus escolhe Eliseu do lado de fora. Quando Deus me deu isso, gente, vocês não acreditam, eu comecei a escrever isso. Aí levantei, guardei a Bíblia, botei os papéis, dobrei. Aí quando eu olhei para o relógio, era 00:04, ou seja, eu terminei de escrever 00:00 em ponto. Que foi o tempo de fechar a Bíblia, botar dentro da bolsa, uns 4 minutinhos. Muitas vezes a gente vê pessoas dentro da igreja e elas acham que já estão capacitadas. E aí é que está o nosso erro. Quando a gente acha que já aprendeu tudo, a gente para de aprender. Quando a gente acha que já sabe tudo, a gente para de ouvir. Eu tenho um amigo que o meu sonho era sentar e ouvir ele falar. Porque pensa no cara que foi doutrinado lá na Igreja Batista, pô, sabe de Bíblia, muita teologia, um doutor da lei. Mas ele nunca parou para me ouvir. Porque eu não tenho, eu durmo mal, eu tenho o médio de teologia. Eu não chego nem perto dele. Meu sonho perante o Deus que eu sirvo, a qual me ensinou a não mentir, é aprender mais com ele, porque eu sei que ele tem. Mas ele nunca parou para me ouvir. E uma vez ele era líder de jovens, ele conversando conosco, ele falou uma coisa que você presta atenção, que você vai entender agora. Ele falou assim, um dos meus jovens me ligou. E eu cheguei na casa dele, o pai dele estava manifestado. E eu tentei expulsar aquele demônio, o demônio não saía. Dei logo uma gravatada nele, que ele é negócio de polícia. Cara, na hora eu me segurei, eu falei, desde quando se expulsa demônio com gravatada? O que adianta? E é homem de Deus, gente, é homem de Deus com caráter excelente. É valoroso, porém leproso. O que Deus está falando aqui? Quando eu acho que eu já sei tudo, eu paro de aprender. Porque se não tiver no top dele, na linha dele, ele não para. Então ele nunca ouviu falar, ele até vê pessoas com unção e ele acha que tem. Mas quando não adianta eu achar que eu tenho unção. Eu vou saber que eu tenho unção quando o demônio se apresentar na minha frente e eu falar, sai, e ele vai sair. Porque ele sabe que eu sou profeta de Deus. Essa menina estava lá na Síria, dando testemunho que em Israel havia profeta. Tu tá aqui, vamos falar de você lá? Vamos até lá, porque lá tem uma igrejinha, onde tem homens e mulheres de Deus, que são usados por Deus, e vão vir de longe, porque há profeta em Israel.
profeta é chamado para tornar águas amargas em águas sãs, no capítulo 2, 19 a 21. Tá aqui essa parte onde os filhos dos profetas chegam lá, estão com sede, claro, as águas estão amargas. E o profeta ali, ele torna as águas sãs. Essa foi a palavra que Deus me deu. Não foi doce, Deus me deu sãs. A palavra que Deus me deu é que pessoas amargas são pessoas que precisam ser curadas. Pessoas amargas são como essas águas, elas precisam de um toque de Deus para serem curados. Mas muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, porque onde estão essas águas? Está ali todos os filhos de profeta que querem ser profeta, andando agora juntinho com Eliseu, homem de Deus, ou seja, está havendo um movimento pentecostal. Mas as águas estão amargas. Que adianta eu estar perto? Eliseu está representando o próprio Deus. Os filhos dos profetas estão representando a igreja do Senhor. Mas as águas estão amargas. Nossa realidade. Minha sobrinha me perturbou lá em Magé para ir num congresso de mulheres de cura. O dia inteiro eu fui porque eu preciso de unção. Sempre, para sempre. Nunca tire isso do seu coração. Até que feche a tampa do caixão. Tem que buscar a presença do Senhor. Buscar unção. Vai ter dia que você vai achar que está frio. Aí o demônio vai se apresentar a você na tua frieza. O demônio vai bater em retirada. Porque a presença do Senhor está lá. Não é você que expulsa demônio. Não é você que cura. Não é você que salva. É a presença do Senhor que está lá. E durante esse congresso, mulheres da igreja. Só tinha gente da igreja. Uma ou outra convidada, a maioria da igreja. Quando começava a fazer a oração do perdão, que tem que perdoar, bora vomitar. Quantos dentro da igreja que não estavam com o coração limpo, com o coração cheio de mágoa, que não conseguia perdoar, que não conseguia liberar perdão. Gente louvando no altar, pregando a palavra do Senhor, mas por dentro estava amargo. Precisava de um toque de Deus. Nesse congresso, que não foi um congresso de evangelismo, foi um congresso para os de dentro serem curados, as águas se tornaram não doces, as águas se tornaram sãs. Pessoas de dentro da casa sendo curadas. Perdoar não é fácil. Uma vez eu estava vendo que eu já estava meio dentro da igreja, hein? Já estava me sentindo mal, me sentindo esquisito. Deus usava, tocava, o demônio ia, a pessoa... Mas eu, sabe, aquele negócio... Um dia eu meti o joelho no chão e falei, Deus, eu dava soco. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Eu sinto o gosto do ódio na minha boca. Tu viu o que a pessoa fez? Tu viu que a pessoa, como é que a pessoa destruiu a minha vida? Foi todas as áreas da minha vida. Como é que eu me levanto? Eu sinto o gosto do ódio na minha boca, mas eu quero perdoar. E a minha oração foi dando soco no meu peito. Senhor, eu quero perdoar. Deus colocou palavras na minha boca. Eu levantei a mão e eu falei, Senhor, eu libero perdão para fulano. Eu quero que seja abençoado. Eu só vi meu corpo indo para trás e vindo para frente e o demônio saindo de dentro de mim. Ué, mas Deus não estava me usando? Estava. Mas eu estava dentro da casa do Senhor, amarga. Pessoas estavam me ferindo. Entenda-se isso. O diabo sempre vai criar uma situação. Ele sabe. Tem homem que não pode ver uma mulher. Aí o diabo vai trazer o quê? Dinheiro? Se o problema dele é mulher? Tem mulher que não pode ver a vizinha, quer dar na cara da vizinha. Aí vai trazer lá a irmã boazinha que ela gosta? Não, vai trazer a vizinha. Ela não gosta, toda hora passa. Eu abria meu portão e falava, ai Jesus, eu abro o portão, antes de eu casar com o João, eu fui traída. Eu namorava um rapaz
Eu sou ruim com o tempo, eu falava 4 anos, mas as meninas falaram que acharam que era só 2 anos e pouco. É que eu sou horrível com o tempo mesmo. Eu namorei um rapaz e eu fui traída. Mas eu não fui traída pela pomba gira, lá da esquina. Eu fui traída pela irmã da oração, da outra igreja, do amigo do meu filho. E quando o pastor, que era amigo do meu filho, soube, botou a irmã no banco. E a irmã, entre o ministério e o noivo dos outros, o que vocês acham que a irmã escolheu? Só que aí Deus queria trabalhar comigo. Primeiro eu achei que Deus estivesse fazendo uma acepção. Não, Deus está gostando mais dela, porque ficou com ela. Tu me abandonou. Tu não me ama. Leva essa pomba para longe, porque isso é pomba, Jeová. Mas a pomba não ia, a pomba ficava. Porque aquilo não era para mim. Eu achando que Deus tinha me abandonado e Deus falou, minha filha, Ele não me quer. Ué, mas não é o irmão da igreja, irmão de oração. Mas não é meu, está dentro da minha casa, mas não me quer. E eu achando que Deus tinha me abandonado. Mas só que quando eu abri o portão, quem eu encontrava? Casalzinho passando. Mentira. Até que eu percebi que Deus precisava trabalhar também dentro de mim. Eu precisava aprender que as minhas perdas vinham do Senhor. Que as minhas perdas tinham propósito. Eu entrego a minha vida ao Senhor e não confio nele, que Ele tudo mais fará. Como é isso? Qualquer situação ruim, Deus me abandonou? Hoje eu sou casada com o João. Um homem excelente, mas para que o João viesse na minha vida, estou dizendo que ele é perfeito não, gente, pelo amor de Deus, mas para que o João, porque as pessoas veem o João calmo e falam, nossa, como o pastor João é calmo, queria um homem assim, eu falei, queria, né? Depois não queria, né? Não conhece, né? Isso aí é um homem de Deus trabalhado, um homem de Deus no Espírito, né? Se o Espírito soltar, é terrível, deixa o Espírito segurando. Mas para que o João viesse na minha vida, um presente de Deus viesse na minha vida, Deus precisava tirar algumas coisas. Tem perdas na nossa vida, se a gente entregou o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, a gente tem que entender que tudo mais Ele fará. Coloque no seu coração toda vez que houver uma perda. Tem propósito. Eu sou filha, eu sou filho do rei. E Deus nos trata como príncipe e princesa. Lá no terreiro de Umbanda e Candomblé se chama cavalo. O diabo monta, o diabo dá coça. Nós não, a gente erra, Deus perdoa, puxa a nossa orelha, mas traz de volta para casa. É dentro de casa, junto com o papai. Papai vai ensinar como é que faz. Pertinho de papai. Já estou terminando. Profeta não faz alianças erradas. Jorão era um homem escolhido de Deus, de Israel, mas não adorava a Deus. Está no capítulo 13, 14. Está escrito assim. 2 Reis 3, 14. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Jorão, ele é filho de Acabe, e nessa situação, Acabe vem falar com Eliseu, mas Eliseu deixa claro, estou respeitando a presença de Josafá, que eu reconheço como rei segundo o coração de Deus, mas para ti eu nem olharia. Sabe o que Deus está falando? Jorão, ele estava em Israel. Acabe era rei de Israel, seu pai era rei de Israel, ele morre o filho. Muitas pessoas às vezes estão dentro da casa de Deus, mas são alianças erradas para a nossa vida. Fofoca é terrível. Às vezes a gente senta, está pensando, meditando, pensando na conta de luz. Vamos pensar na conta de luz, é melhor. Na conta da água, da internet. Aí a irmã começa a falar da outra irmã, e aí a gente, quando vê, a nossa mente já está meditando. Não é? Porque a gente é humano. A
alianças erradas. O que eu faço? Quando a pessoa começa a falar e eu me pego. Gente, eu estou confessando para vocês. Às vezes a pessoa fala assim, pô, tu viu? Ainda mais no curso, pô, tu viu o professor o que fez? Eu falei, pô, pois é. Peraí, eu vou no banheiro. Eu vejo quando eu, pois é, porque eu já começo a meditar, né? Pô, a gente tinha que ter tirado um 10, marcado fulano, tirou 8. Aí eu, pois é, né? Peraí, eu vou ali beber uma água. Porque senão eu vou dar vazão àquilo que está no meu coração. Meu coração na minha boca está doida para falar. Tu tem um cérebro que pensa, tem um cérebro pensante, estou vendo as coisas erradas. Estou cego? Deus me furou? Não, Deus está abrindo a minha visão, estou vendo as coisas. A diferença da visão do profeta é que Deus usa o profeta, ele vai chamar e falar assim, ó, Deus me mostrou, você dentro da tua casa, fazendo isso, isso e isso. Vou dar um exemplo. Eu estava dentro do meu quarto orando. Aí levantei e falei, Deus me deu uma visão com um menino aqui, nosso vizinho, mas aí vou chamar lá na igreja. Eu sempre chamo lá em casa, mesmo porque é muito próximo. Aí o meu marido falou assim, por que não vai chamar aqui? Aí eu falei, porque eles são do Candomblé. Faço questão de abrir a igreja. Eles vão ter que ir até lá para saber que há profeta em Israel. Aí marquei e falei, tem como vocês ir? Tem algo do filho de vocês para falar? Aí, graças a Deus, são bons pais. Cheguei na igreja, sentei os dois, aí eu falei assim, olha, eu estava orando. Eu falei assim, há 3 anos atrás, eu fui levar a Diana na escola, quando eu estava voltando, vi o filho de vocês e Deus falou, dá um abraço. E eu fui até ele, abracei ele. E quando eu abracei, eu falei, cara, lá na igreja tem projeto de teatro, tem aula de bateria, por que tu não vai lá, não sei o que? Ele, poxa, eu vou ver. Eu, cara, vou ter que ir te buscar, vai ficar feio, né? A velhinha puxando tu pela mão, não sei o que. Aquilo que eu falei, tirar a máscara, um menino com um sorriso de orelha a orelha, tá? Brincando com todo mundo, zoando plantão, jovem, aparentemente com a família estruturada, financeiramente tudo legal. Ele podia estar, apareceu. E começou a aparecer. Até aí eu não sabia que a família dele era do Candomblé. Começou a aparecer. Só que depois ele sumiu. Né? Tentei vir, ele não quis vir, também não forcei. Só que eu fui orar. Chamei os pais e falei, eu estava orando, vi o filho de vocês dentro do quarto, ele estava com o celular na mão. E um demônio falava no ouvido dele para ele se matar. E Deus mandava perguntar para vocês, porque chama de amigo quem está tentando matar o filho de vocês. Quando eu falei isso, na hora o pai, não, vocês têm mania de coisa, não, da religião de vocês, que não sei o que, já começou a ficar bravo, se levantar. Só que Deus não deixa o profeta sair envergonhado. A mulher dele na hora botou a mão nele, mandou ele sentar e virou para mim e falou assim, é varoa que vocês falam? Gente, os nossos nomes estão sendo citados. Olha o que ela perguntou, é varoa que vocês falam? Eu falei, é. Não, porque eu estava no meu trabalho e uma varoa veio e falou, fulana, onde está fulano? Filho dela. Falou, tá em casa. Liga para ele agora, que eu tô vendo ele dentro do quarto, com o celular na mão, e tem um demônio falando com ele, para ele se matar. Ela na hora, ela ligou, mas não é do Candomblé? Não adora demônios? Porque então está ouvindo a voz do Deus de Israel, dizendo, porque chama de amigo aquele que está tentando matar seu filho. Ela ligou, aí eu até ri, porque ela ligou, ela falou comigo, virou com o menino e falou, sai do quarto agora, sai do quarto. Mas demônio atravessa paredes. Ele serve a demônios e não sabe que demônio atravessa a parede. Não adianta o menino sair do quarto. O demônio tem que sair, é da vida desse menino. Que aí, saindo da vida, vai sair do quarto, vai sair da escola, vai sair da mente. Serve ao Candomblé, mas ouviu a varoa. Porque há profeta em Israel. Chegou em casa, falou, fulano, desbloqueia. O celular de diabo tudo bloqueado, né? De vez em quando a gente dá uma louca, né? Desbloqueia agora. Desbloqueia. Aí não, desbloqueia. E estava lá, ele falando com a menina.
que estava pensando em se matar. A diferença da visão do profeta é essa. O profeta ele tem que saber diferenciar. Porque virão pessoas que vão falar coisa conosco que não pode passar para outros lugares. Na nossa igreja estava cheio de homossexuais, eles vinham, eles sabiam que o homossexualismo era pecado porque eu pregava. Mas eles têm que ser bem recebidos na igreja, porque aqui está o médico dos médicos. Mas muitas vezes entra um homossexual que não quer que a igreja saiba que ele é. Aí ele, quando o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a curar, começa a confrontar, ele começa a ver que tem algo dentro dele que está incomodando. E ele olha e procura o profeta. Profeta tem que falar como profeta. Terminando, gente. Profeta não deve nada a ninguém. Está em 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Essa mulher, ela está passando uma dificuldade financeira. Quando ela chega para o profeta, ela está como levanta a nossa realidade para os dias de hoje. Né? Tu está me devendo. Só que o que ele pensa? Não tenho dinheiro? O profeta é pobre. A palavra fala que Pedro está passando na porta do templo, o cara vem pedir esmola, ele não tem ouro nem prata. Resumindo, não tem R$1. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aí o que o profeta faz? Apesar daqui não falar, mas isso fica bem claro. O profeta, ele anda na rua falando com Deus, ele lava a louça falando com Deus, ele trabalha falando com Deus, ele não, entendeu? Aí quando a pessoa já vem confrontar, Deus já está respondendo aqui a ele, porque não fala que ele foi lá para o quarto, orar, jejuar, subiu um monte, fez 7 dias de campanha, não. Deus já falou, olha, fala com ela isso, faz assim, assim, e paga a tua dívida. Ora a Deus, para Deus te mostrar como é que tu vai tirar teu nome do SPC. Deus sustenta os seus profetas, 4:8. Foi falado aqui que profeta não recebe presentes. Mas também tem que ser falado aqui que Deus sustenta os seus profetas. Aqui fala de Sunamita e seu filho. Isso aqui é obra missionária. Não tinha passagem do avião. Hoje em dia um missionário vai, o pastor banca o hotel, banca. Não, você dormia pelo chão. Se alguém abrisse tua porta, tu entrava e dormia. Senão tu era pelas ruas mesmo. Se alguém te desse de comer, tu comia. Senão, essa era a vida missionária. Né? E aí eu fico imaginando Eliseu vindo, que está vindo de viagem, passando, e pensando, aonde que eu vou dormir hoje? Estou cheio de fome. Mas a palavra fala que a mulher estava observando e fala para o marido: eis que vejo que passa por nós um santo homem de Deus. Que Deus está te falando. Quer ser meu profeta? Vai acompanhando dentro dessa escola. Vai aprendendo, vai absorvendo todo o conhecimento. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: eis que vejo passando por nós um santo homem de Deus. Quando eu decidi, Glória, cuidar da minha mãe, foi uma decisão. Eu trabalhava, minha irmã trabalhava, eu tinha 30 anos de idade e fiquei uns 5 meses e pouco lá no hospital. Fiquei aqui na casa dela, que morava muito longe, porque ela estava aqui no geral. E eu parei de trabalhar, maluca. Eu falei assim, eu nem crente era, eu orei e falei assim: Senhor, eu quero tirar minha mãe do hospital. Vai morrer por 5 meses. 5 meses ouvindo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E não morre, eu quero tirar. Aí, Ana Paula trabalhava de carteira assinada, eu já trabalhava, né? Aí eu falei, não, eu tenho as crianças, deixa que eu fico. Parei de trabalhar. Só que eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei: Senhor, me dá condições de cuidar da minha mãe. Eu nem crente era. E eu lembro, vou falar só de uma porta que Deus abriu, porque senão esse culto não acaba hoje, vira vigília do dia. Eu me lembro
que quando a ambulância trouxe a minha irmã falou, Márcia, tu vai ficar com ela? Tal, então eu vou embora trabalhar. Lá dentro de Saracuruna, Caxias. E aí eu olhei para minha mãe. Eu vi uma sonda, vi fralda, uma pilha de remédio, um monte de receita, e aí caiu a ficha. Caraca, eu parei de trabalhar. Como é que eu vou dar conta disso? Na hora veio o medo, que profeta sente medo. Só que eu tinha feito uma oração, e essa oração, ela já estava dando fruto. A minha irmã, ela disse que chegou na Rio Magé. Ela falou, Márcia, já estava lá na Rio Magé, eu lembrei. A nossa mãe era aposentada. Já que você vai ficar com ela, fica aqui com o cartão dela. Ali já entrou um salário mínimo. Só para dar uma resumida, eu não percebi que nós pagávamos aluguel. Um pouco antes, Deus nos levou para Saracuruna, que era uma casinha que minha mãe comprou. Então Deus tirou o aluguel. Mas eu estava tão atribulada. Por isso que não devemos murmurar, pastor. Porque às vezes o poço estava ali diante de H, a água estava ali para ela beber, ela só não estava vendo. A providência estava ali para ela e para a casa dela, mas ela não estava vendo. Deus tinha tirado o aluguel, eu não vi. Como era loteamento, não que quiséssemos, já porque a luz não ainda, como é que fala, a Light ainda não tinha passado. Tinha luz, mas ninguém pagava, porque a Light ainda não tinha colocado o relógio. Tirou uma conta de luz pesada. A água também era loteamento, né, que era, começa a construir, a SEDA ainda não tinha vindo, então Deus tirou o aluguel, a luz e a água e me deu mais um salário mínimo. E eu ali pensando, como é que eu vou cuidar dela? O poço já estava ali. E Deus ainda veio abrindo outras portas sem eu precisar, que Ele puxou minha orelha. Porque eu não sabia administrar meu dinheiro, batia na casa dos outros e falava, pô, tem como me emprestar um dinheiro para comprar uma fralda para minha mãe? Porque para mim era um desespero acabar a fralda da minha mãe. Aí Deus falou, não quero você batendo na porta dos outros, não. Aprende a administrar teu dinheiro. Se é 17, compra 17, na verdade é 16. Eu sempre falo 17 porque é uma a mais, sempre sobrando. E Deus foi abrindo portas, a ponto de quando eu casei com o João, gente, Deus me deu uma casa. Glória a Deus. Eu não dei R$1, pastor, pelaquela casa. Um dia eu sentei numa esquina. Você sabe que minha mãe era alcoólatra, né? E foi naquela igreja ali, que eu vou estar encerrando com isso, que alguém botou a mão, repreendeu os demônios, e minha mãe surgiu como vinho sem mistura que não turba a mente. Aí eu vim saber o que é ter mãe e o que é ter família. Um dia eu sentei num paralelepípedo no meio da rua. E eu falei assim, onde eu vou dormir hoje? Ou seja, eu não tinha casa. Se alguém da igreja viesse falar, assim te diz o Senhor, eis que vou te dar uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, garagem, eu ia falar, sai daqui, Satanás. Minha mente já está turbada, porque você não tem nem o que comer. Você está sentado no paralelepípedo, não sabe nem onde vai dormir. Não fica se preocupando, Deus está chamando você. Porque uma das coisas que precisa ter para ser profeta é vida de oração. Aleluia. Não dá para ser profeta sem vida de oração. Viva na transparência. Agora eu vou entrar para finalizar. Uma coisa que... Vocês lembram da época que tinha telefone residencial? Eu já tive um. Não sei, não de vocês, mas eu já fiz. Meus filhos atendiam, eu, quem é? Fulano, diz que eu não estou. Não é? Glória também fez isso, Glória? Fiz muito. Ainda mais quando era para pedir dinheiro. Aí que eu não estou, hoje, nem amanhã. Diz que eu não estou, fiz muito isso. Quando eu vim para Jesus, Deus não falou que eu ia ser pastora, que meu telefone ia ficar lotado. Deus não me avisou isso. Falei, que momento que eu vou lavar a louça e fazer a comida? O pessoal está ligando de madrugada, eu vou dormir que hora? Que hora que eu vou dormir? Vou tirar o visto por último. Que assim eu consigo falar com a minha família, né? E atendo mais ou menos. Aí Deus veio, ó. E isso é uma coisa que eu não entendo.
O Espírito Santo falou comigo que o meu celular tem que ter visto por último, tem que ter visualizador. Se eu entrar no estado de alguém, tem que aparecer, que eu não sou um fantasma. Ué, mas não falou com o resto da igreja? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu ganho pedrada direto, Glória. Mas para a honra de Deus, em alguns lugares eu vou e as pessoas me reconhecem como profeta. Miguel, filho do pastor, estava lá na Betel, na igreja do meu pastor. Daqui a pouco a pastora Simone, esposa do meu pastor Maurício, minha pastora também. Miguel passou, ela falou, Márcia, te apelidaram aqui, botaram apelido em tu. Eu falei, pastora, quem? Aí o Miguel passou. Ela é esse indivíduo, ela agarrou o filho dela e puxou. Fala agora na cara da pastora. Qual o apelido? Aí ele, caçadora de demônios. Eu, que dia tu tirou isso, Miguel? Não, porque tu tá lá quietinha no canto, aí do nada tu vai subindo pelas cadeiras, porque não dá mais pra passar, a igreja tá lotada. Vai subindo pra cadeira, aí bota a mão dos outros e a gente sobe assim, uau! A pessoa às vezes está louvando, olha o detalhe, as pessoas às vezes estão louvando. Aí eu fiquei pensando, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho defeito. Sabe o que Deus está falando hoje? A palavra de Deus fala que quando Elias, ele está indo, né? Deus falou com Elias, que ia levá-lo. Deus falou com Eliseu. E Deus falou com os filhos dos profetas que vinham acompanhando. Tu sabe que Deus falou. Deus falou com todo mundo. Mas obedecer, são poucos que obedecem. Eu vejo pessoas chegando perto de mim falando assim, como se eu tivesse caído do paraquedas. Deus falou assim, eu achei a Márcia bonitinha, eu vou transformar ela em pastora. O mal das pessoas que chegam na nossa vida agora é que não sabe todo o processo, todo o caminho que você percorreu para chegar até ali. Um caminho onde muitas vezes eu queria fazer algo e Deus falava não. Essa semana uma missionária me perguntou, Márcia, eu arrumei um namorado, tal, o que tu acha? E ela é mulher de Deus, gente, tem dom da cura, tem dom da oração. Ela só não sabia, tipo, maturidade espiritual, não havia essa maturidade. E ela veio, aí eu falei, vou ouvir os áudios daqui a pouco. Mas só que Deus mandou gravar um áudio falando. Eu falei, cara, eu estou ocupada agora, vou ouvir esses áudios todos, que era o áudio que o cara lá mandou. Mas Deus está mandando te dizer isso. Aí fui falei, tu é missionária. Deus manda te dizer que tu é missionária, tu tem unção. Toda vez que tu cai em fornicação, você perde unção, porque você abre uma porta no mundo espiritual para que essa unção venha saindo. Quando eu ouvi os áudios, era exatamente isso. Só que era uma pessoa do candomblé, da Umbanda, né? E ela ia se envolver. Eu, particularmente, não acho que dentro da igreja, porque eu tenho visto muita coisa dentro da igreja, né? Ultimamente Deus tem falado comigo para estar pregando sobre a violência contra a mulher dentro da igreja. Que tem mulheres que estão caladas apanhando os seus maridos. E se Deus está revelando é porque tem. Eu particularmente não vejo, mas eu falei para ela, olha, ele já deixou bem claro que ele não vai largar a religião dele, que ele não vai deixar de adorar, mas ele eu gostei da sinceridade, ele falou que vai na igreja com você. Então, se você quer realmente estar gostando dele, não cai em fornicação, não. Tu tem que ganhar esse homem para Jesus. E se você cair em fornicação, os demônios que estão dentro dele vão entrar dentro de você. Muitas vezes a mulher fala assim, o homem fala, eu estou frio espiritualmente. Por quê? Porque fez alguma coisa que está saindo o azeite. Ou seja, a fornicação já é uma brecha no mundo espiritual porque não deixou de ser pecado. Mesmo a igreja agora já achando, banalizando, ela não deixou de ser pecado. É uma brecha no mundo espiritual. E se você pega uma pessoa que tem síndrome do pânico, que está em depressão, esse demônio da depressão entra dentro da pessoa que já está com pouco azeite. Viva na transparência. Vou finalizar aqui
com algumas visões que Deus me deu. Deus me mostrou, há alguns anos atrás, pessoas andando na rua, dentro dessa palavra que Deus me deu, que Deus está levantando uma nova geração de profetas, para pregar o evangelho em espírito e em verdade. Pessoas que vão ser moldadas dentro do querer dele, porque os falsos profetas vão continuar se multiplicando. Mas Deus vai pegar os Micaías e tirar assim, ó, no meio dos 850, as pessoas vão falar, vão fazer igual Josafá. Recebeu a profecia, vai olhar e vai sentir, não, isso não veio de Deus. Não tem ninguém aqui falando da parte do Senhor. Ah, tem um, é você. Dentro disso aqui, Deus me deu uma visão das pessoas andando no meio da rua. E o sol, ele estava tão quente, sol mesmo. O sol tão quente que as pessoas começavam a dar bolhas, queimar. E Deus falava que isso era para muitos dias. Eu, como sou ruim com o tempo, não me meto nisso, mas eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos estar andando na rua e o sol vai estar tão quente que vai nos queimar. Eu via pessoas com queimaduras de 3º grau, bolhas. Deus me mostrou uma outra visão, uma estrada muito grande, como se fossem muitas ruas, carros e pessoas passando na rua, e a rua abria no meio do nada, e os carros caindo, as pessoas caindo ali dentro. Deus falava que a estrutura da terra está abalada, a terra está começando a se romper. Deus me mostrava abrindo mesmo, sabe, crateras, tipo assim, o carro está indo para Petrópolis, do nada a rua, e o carro entrando, pessoas caindo. Deus me mostrou um casal andando na rua, uma mulher, uma criança no meio, um homem, eles estavam andando na rua, e a mulher do nada, ela agarrava essa criança, vinha um carro, a mulher do nada agarrava essa criança e jogava no meio da rua, para que o carro atropelasse. Deus me mostrava o demônio entrando dentro dela rapidamente, para que ela fizesse isso. Depois ele saía, aí ela ia presa. Vão chamar de surto, que é o que a gente está chamando já na enfermagem. O demônio vai entrar dentro das pessoas por falta da presença de Deus. Elas vão manifestar, fazer alguma coisa assim, matar marido, matar esposa, esposa matar marido, crianças. Depois o demônio sai e deixa a pessoa sozinha. E Deus está levantando profetas, porque vai ser tocado nos nossos olhos, porque a gente vai precisar ver além das máscaras de sorriso. Profetas que chegam no ambiente, a pessoa está com um sorriso de orelha a orelha, tu vai meter a mão e vai falar, eis que Deus está falando dessa tristeza, e a pessoa vai arriar ali. Você vai ver além do sorriso. Deus falava que vai começar a ficar mais estreito. Deus me mostrava um arrebatamento diferente. Eu tive uma filha do coração, Débora, quando ela, antes dela fazer 15 anos, eu botei a mão nela para orar, Deus falou, não repreende que essa doença é para a morte. Ela tinha acabado de fazer 15 anos, a gente tinha acabado de fazer a festinha dela. Não repreende que essa doença é para a morte. Na hora eu não falei com ela, eu saí, falei, vai dormir na casa do teu pai? Ela falou, vou. Eu falei, então vamos. Eu saí para ela não ver que a lágrima já estava descendo. Falei, seu Valdene, bota ela para dentro, tal. Aí voltei, quando eu voltei, minha família me conhece, vive na transparência. Gente, vocês podem perguntar o que eu sou aqui, eu sou em casa. Minha família toda vai para a igreja, a Stephanie ainda está pensando na vida, mas porque eu sou referência do evangelho dentro da minha casa. Não adianta eu pregar para a família dos outros e a minha casa e parar no inferno. Eu tenho que ser referência de evangelho na minha casa. Na hora que meu filho precisou, ele veio andando pela Vila Aliança, veio andando, bateu na minha porta e falou, mãe, eu vou na tua igreja. Olha que menino atribulado. Vou para a tua igreja, porque você tem que ser referência do evangelho na sua casa. Se a Stephanie vê alguma coisa ruim, alguma coisa diferente, fala, mãe, isso é macumba, não é? Você tem que ser referência. Tem telefone de pastor, mas ele liga para a mamãe.
porque mamãe é referência, você é referência. Seja referência de evangelho. Deus me mostrou, quando Deus falou isso, quando foi no dia seguinte, ela já estava indo no médico, ela estava reclamando de dor no quarto, né? Ela falava assim, eu tô sentindo dor. Eu falei, pô, Débora, tu joga futebol, campeonato mesmo, igual o homem. Ela e Diana, treino, né? Tem treino hoje, tem treino, tem que disputa lá, né? Joga futebol, tem uma luta aí que eu não sei falar direito, montai, que elas faziam, mais ginástica, um monte de coisa. Eu falei, pô, e ela era gordinha, bullying, né? Aí eu falei, tu tá sem comer o dia inteiro. É claro que tu tá sentindo dor. Mas levava no médico. Só que os meninos gritavam, que ela é Diana, é como se fosse menino. Os meninos gritavam, Diana, Débora, futebol! Saía correndo. Aí eu olhava lá na praça correndo, que doença é essa, gente? Tá dando gol, né? Foi assim que Deus levou a Débora. Faltando 10 dias antes, o médico descobriu que não era pneumonia. Primeiro achou que era uma gripe. Passa remédio de gripe. Virou pneumonia. Passa remédio de pneumonia. Só que Deus já tinha. Não, aí quando faltou, nesse dia Deus falou, não repreende. Que eu achando, eu falei, pô, ela tá cansada. Tô achando ela meio cansada esses dias. Botei a mão, aí Deus falou, não repreende, que essa doença é para a morte. Aí quando foi no outro dia, eu falei, não leva ela no Valdir Franco, não. Leva ela em outro lugar, nem nesse médico que o senhor está levando particular. Leva direto lá no Albert, porque ela está muito cansada. Aí, quando eu falei isso, ele falou, não, já me ligaram de Valdir Franco, pediram para levar ela com urgência. Minha filha tinha um tumor, já tinha se espalhado, tomado um pulmão todo e já estava fechando o outro. Não havia mais nada que se fazia, já estava completamente enraizada. Sendo que ela estava jogando bola, indo para festas, dançando, rindo, brincando, louvando o Senhor, normalmente. Em 10 dias, um dia antes dela morrer, ela me pediu para eu levar um alicate. E eu falei para ela, eu vou levar, não vou levar acetona, porque você não está podendo sentir cheiro. Um dia antes. No outro dia ela morreu. A enfermeira disse que ela estava comendo, se engasgou, deu 2 batidinhas, deitou e dormiu. Só que eu chorei muito, porque muitas vezes a gente não consegue entender. Tá aqui, tá? Tá anotado aqui no papel. Tem nada a ver, o Espírito Santo está na casa. Todos tiveram oportunidade, né, pastor? Tá tudo aqui, ó. Deus mandou escrever ontem, que vocês falaram hoje. E Deus me mostrou um arrebatamento diferente. Porque eu estava chorando muito. Eu falei, pô Deus, eu não quisendo tanta gente ruim. Eu quase pecando, né? Que foi a mesma oração que eu fiz da minha mãe. Minha mãe ficou esses anos todos, porque eu orei chamando Deus de tudo quanto é nome. E aí Deus me mostrou um arrebatamento diferente. Onde Deus já está recolhendo a sua igreja. Só que está levando um por um e ninguém está percebendo. Aí fica, pô, cadê fulano? Pô, fulano morreu, pô, cicrano morreu, pô. Deus está recolhendo. Porque a palavra que Deus me deu é que vai vir uns dias que vai ficar muito difícil. E nós não estaremos aqui. Não fica chorando, Deus só está recolhendo. Vai estar tirando para não estarmos passando para esses dias que vão estar se sucedendo. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade.